say again, please. After 5 minutes, fly heading departure Bravo India Fala galera do Trem de Pouso, Adriano Alves para mais uma aula de CTA, Conhecimentos Técnicos de Aeronaves e Motores. Essa será a nossa última aula. Para quem chegou até aqui, meus parabéns. É um esforço muito grande, é bastante matéria a ser estudada, mas garanto que vocês devem ter adorado a nossa matéria. A gente preparou com bastante carinho para que facilite o estudo de vocês e vocês consigam compreender toda a matéria, tá? A aula de agora é uma aula complementar, ela não cai na prova de piloto privado, tá? Ela é uma aula que vai complementar o conhecimento de vocês, tá? A gente vai falar sobre os motores a reação, tá? Diferente do que a gente via TV falando até hoje de turbina, a gente já falou isso aí anteriormente, turbina é somente uma parte do nosso motor a reação, né? Então agora a gente vai compreender superficialmente os motores a reação, tentando entender um pouquinho mais, mas a matéria de motor a reação complexa, com todos os detalhes, ela faz parte do cronograma de piloto comercial, tá? Então, para essa aula, é uma aula complementar para que vocês consigam entender como funcionam os nossos motores a reação, beleza? Os nossos motores a reação, princípio básico de funcionamento, terceira lei de Newton, de novo ela. Sim, para toda ação existe uma reação no sentido oposto e com a mesma intensidade, né? Essa é a nossa terceira lei de Newton. Como que a gente vai conseguir compreender isso? Com essa animação que fica mais fácil a gente conseguir compreender, tá? A gente tem a mola, essa mola está sendo apertada ali pela nossa esfera até ela chegar à sua torção máxima. Chega um momento que ela vai liberar essa esfera e a ação vai ser tocar o nosso projétil para trás. A reação, o nosso propulsor vai vir para frente, tá? Então ação para lá, reação para cá. É assim que acontece a terceira lei de Newton neste exemplo. Tá? E se agora nós substituirmos isso aqui por um propulsor, só que no interior do nosso propulsor nós vamos ter ar comprimido. O que vai acontecer? A mesma coisa. No momento que esse ar for liberado, o ar vai sair para lá, o nosso propulsor para frente, acontecendo a ação e a reação. Terceira lei de Newton. A vantagem agora é que neste exemplo, esse ar ele pode ser renovável. Se a gente tiver um depósito lá para ar comprimido, enquanto tiver o ar comprimido, sempre vai estar acontecendo isso aqui. Tá? É só um exemplo para a gente entender a terceira lei de Newton. Tá? Então a terceira lei de Newton ela vai imperar, ela que vai dar toda a estrutura para os nossos motores a reação. Tá? O funcionamento do nosso motor a reação, o funcionamento dele é genial, não tem outra palavra para isso, porque ele aproveita ao máximo o que ele consegue da atmosfera e faz com que sempre tenha ganhos com isso, diferente do nosso motor a pistão, tá? A grande diferença dos nossos motores a reação para os motores a pistão são a seguinte, tá? O nosso motor a reação, conhecido como ciclo de Brayton, sim, foi o mentor desse projeto. Esse projeto ele faz o quê? Ele faz todas as 4 fases, os 4 tempos do nosso motor a pistão, do ciclo de Otto, só que vai acontecer tudo ao mesmo tempo, só que cada coisa em um espaço diferente, numa seção diferente do nosso motor. A gente pode ver nesse exemplo aqui, a gente tem os dois motores, né? Nosso motor a reação, o ciclo de Brayton, onde ele está acontecendo todas os 4 tempos, só que tudo ao mesmo tempo e cada fase no motor, em cada parte da seção do nosso motor. E embaixo o nosso ciclo de Otto, que é o nosso motor convencional, onde está acontecendo um tempo por vez, né? Então, no nosso motor a reação, o ciclo ele é ininterrupto, tá? É um ciclo contínuo, tá? Esse é o nosso ciclo de Brayton. A diferença é o seguinte, tá? No nosso motor a pistão, quando a gente comprimia lá, tinha toda a ignição, tinha a combustão e ele se expandia. Quando ele começava a se expandir, ali havia um aumento de pressão dentro da câmara de combustão. Já no nosso ciclo de Brayton, isso não vai acontecer, tá? Na queima, durante a combustão, não ocorre o aumento de pressão dentro da câmara de combustão. Isso não vai acontecer, a gente vai ver por quê. Ele vai funcionar com um ciclo próprio, que a gente vai entender nesta aula como funciona. Mas essa é a grande diferença, tá? O ciclo Brayton acontece tudo, os 4 tempos ao mesmo tempo, uma fase, um tempo em cada seção do motor, acontecendo tudo ao mesmo tempo, num fluxo. Meu Deus, o que é isso? Acho que é um motor a reação. Ei, os meus átomos estão sacudindo-se. Estranho. Mas aposto que essa coisa está muito mais perto do que pensamos.
Preparem-se, amigos. Uma aeronave com motor a reação. Aliás, reação é o que nós vamos ter agora, rapazes. O que é motor a reação? É algo, meu filho, que seguramente você nunca viu. Todos estejam prontos. Alguém pode me explicar o que aconteceu? Mas claro, o motor faz com que o avião mova-se para frente. A propulsão é produzida pelo ar que é empurrado pelas hélices do fã. Depois esse mesmo ar é expulsado a maior velocidade pelo duto de escapamento. Esse é o princípio da terceira lei de Newton. Para toda ação, uma reação em sentido oposto e de igual intensidade. Vamos ver como isso é possível. Amigos, sigam-me para o duto de admissão. Ele é que nos ordena num fluxo certinho para a entrada das turbinas. O motor a reação tem alto índice de escoamento. Isso significa que uma grande quantidade de ar passa ao redor do núcleo do motor, antes de ser expelido pelo escapamento. O fan funciona como uma hélice. Suas lâminas com formas curvas aceleram o fluxo de ar no interior do motor. Amigo, aqui vem os compressores. Preparem-se, que as coisas vão esquentar. Você sentiu isso? São os compressores de baixa nos comprimindo. Compressores podem ser centrífugo ou axial, como esse aqui, que o ar entra e sai no mesmo sentido, paralelo ao eixo. Me queimei tudo. Ei, conheça a molécula de querosene. Esses caras vão iluminar o seu dia. Na câmara de combustão? Não nesse motor. Eu achei que fosse lá. Usualmente é. Mas nesse motor LIP a gente entra antes. Ei, comandantes, para a prova da ANAC é bom lembrar que essa mistura ar-querosene só acontece dentro da câmara de combustão. Ok? Esse é um motor a reação diferente que é chamado LIP. Motores axiais são melhores para comprimir volumes maiores de ar. Ok, vamos, minha gente. A câmara de combustão. Este é o coração do motor. Aqui é onde se cria energia com a combustão do querosene com o ar comprimido. Vocês estão prontos? Aqui vem a explosão final. Que empurrão! Onde estamos agora? Turbinas, meu filho. Nós vamos agora transferir a nossa energia para ela. Você não vê que a gente está todo queimado? E mais gordo. Materiais aerodinâmicos e avançados fazem as turbinas muito mais eficientes e duráveis. A pressão e a velocidade dos gases quentes proveem a força necessária para fazer girar as turbinas de baixa e compressor de baixa. Ei, rapazes, agora nós vamos para o bocal propulsor. Ainda bem que ele não é variável, não está fechado, porque senão a gente ia ficar apertado aqui dentro de novo. Lá vem aqueles caras que gostam de adrenalina. Como foi a viagem? Bem rápido, quente e fantástico, meu filho. Que viagem. Você tá de brincadeira? E a gente que fez o trabalho inteiro. Não, exatamente, meu filho. Isso foi um trabalho em equipe. Nós definitivamente precisamos um do outro. Nós geramos a energia para mover o motor. E eles geram a maior parte do empuxo para fazer aquele avião se sustentar. Ei, chefe, parece que vai começar tudo de novo. Assim mesmo. Vai começar o jogo outra vez, amigos. Vamos! Do nosso motor a jato. Como funciona o nosso motor a jato, tá? O que ele precisa ter para ter um funcionamento, tá? Para que aconteça o ciclo Brayton nele, beleza? Nessa imagem aqui fica mais fácil a gente compreender. Isso aí são todas as partes que existem no nosso motor jato, tá? A gente vai ter o nosso duto de admissão ali, né? E depois nós vamos ter o nosso compressor. No compressor nós vamos ter a câmara de combustão onde vai acontecer a combustão. Esse ar vai sair, vai se expandir e vai impulsionar a nossa turbina. Essa sim é a turbina, tá? Essa é uma parte do nosso motor a reação, né? Erroneamente todo mundo divulga a turbina do avião. A turbina é só aquela peça, é o motor a reação, tá? Então a gente vai ter a nossa turbina, depois nós vamos ter o nosso bocal de propulsão ali, tá? Onde vai ser descarregado para a atmosfera o nosso ar. Agora a gente vai desmembrar cada uma dessas partes do nosso motor para compreender como funciona o nosso ciclo Brayton nesse motor para a gente conseguir avançar nesse conhecimento. Beleza? O que é preciso compreender, tá? Nesse motor aqui, a câmara de combustão ela vai servir exatamente como a mola que a gente viu lá no primeiro exemplo da terceira lei de Newton. Tá? Porque a câmara de combustão é que vai impulsionar o ar para fora. O ar vai ser como se fosse o nosso projétil. Então o ar vai sair para fora. O ar saindo para fora, a gente vai ter a ação para lá e a reação ao nosso motor
ter a tração para frente, vir para frente. Beleza? Então essa é a função da nossa câmara de combustão, a gente vai estudar ela mais detalhadamente daqui a pouco, tá? O nosso compressor. Aqui nessa imagem a gente tem o conjunto compressor-turbina. Essa aqui é a única peça móvel desse motor, diferente do nosso motor convencional, motor a pistão, que era um monte de peças móveis. O motor a reação vai ter somente essas duas peças móveis que elas vão estar conectadas entre si, tá? Ao fundo a nossa turbina e na frente é o compressor. Então já deu para notar que se o gás sair em alta velocidade e impulsionar a turbina, por sua vez a turbina vai impulsionar o compressor, aumentando a nossa compressão. Beleza? Então essa é a constituição básica do nosso motor a reação. Agora a gente vai tentar compreender cada parte do nosso motor a reação, vamos desmembrar ele certinho, partezinha por parte, para conseguir compreender isso aí de uma forma melhor. Tá? Vamos começar então pelo nosso duto de admissão. Aqui nessa imagem está sinalizado. Tá? Qual é a finalidade do nosso duto de admissão? Tá? Ele vai ordenar o fluxo de ar na entrada do motor, para que esse ar chegue de uma forma ordenada no nosso compressor, tá? Então ele serve justamente para ordenar o fluxo de ar na entrada do motor, tá? A segunda parte do nosso motor, o compressor. Aqui a gente tem a imagem de dois compressores. Existem dois tipos de compressores dos nossos motores a reação, tá? O compressor centrífugo e o compressor axial, tá? Qual é a finalidade dos compressores? Comprimir o ar. Então ele vai pegar o ar e vai deixar ele mais comprimido para que haja a queima quando se misturar lá dentro do nosso motor com o nosso combustível. Tranquilo? O compressor centrífugo, que é esse primeiro aqui. Como eu vou associar ele, como que eu vou lembrar dele? Bom, o centrífugo lembra da força, da pseudo-força centrífuga, que é a que tende a tocar tudo para fora em uma curva, tá? Ela é uma resultante da força centrípeta, que toca para dentro. Então, o nosso compressor centrífugo é da pseudo-força centrífuga, o ar vai entrar como se estivesse paralelo com o eixo do motor e depois vai sair a 90 graus perpendicular ao eixo do motor, tá? E vai ser impulsionado ali pelo nosso compressor centrífugo para cima. Já o nosso compressor axial, o ar vai entrar continuamente com o eixo do motor e vai sair exatamente paralelo ao eixo do motor. Então ele entra paralelo e sai paralelo, tá? Não tem mistério, tá? Esses são os dois tipos de compressores que existem. Qual é a diferença de um para o outro? O compressor centrífugo, que é o que a gente falou lá, que ele sai a 90 graus, que ele sai perpendicular ao eixo do motor, ele é utilizado para maiores pressões. Já o nosso compressor axial, ele é utilizado justamente para maiores volumes de ar, tá? Então essa é a diferença. Como que a gente vai conseguir compreender isso aí? Nesta imagem aqui, a gente consegue compreender o movimento dele, o que está acontecendo ali, o que ele faz com o ar na admissão, né? Ele vai passando de estágio para estágio, aumentando, comprimindo esse nosso ar, tá? Não tem muito mistério. O que a gente tem que compreender agora? Agora a gente vai focar um pouquinho mais no nosso compressor axial, que é aquele que é perpendicular ao eixo, tá? Paralelo ao eixo. A gente vai focar um pouquinho nele mais, porque ele é o mais utilizado hoje em dia, tá? O compressor centrífugo, ele tem uso ainda, mas não é tanto que nem o nosso compressor axial. Então a gente vai focar um pouquinho mais nele, tá? O compressor axial. O que pode vir a acontecer com ele, com essa massa de ar que está entrando dentro dele? Pode acontecer o stall de compressor. Todo mundo já sabe o que é o stall, vocês já viram lá em teoria de voo o que é o stall, que é a perca de sustentação por uma desorientação do fluxo de ar. Isso pode acontecer dentro do nosso motor? Sim, pode. Nessa imagem aqui fica mais fácil de a gente compreender isso aí, tá? As pás do compressor axial devem receber um fluxo de ar uniforme, ou seja, tem que vir uniforme e o mais livre de turbilhonamento e no ângulo apropriado possível. Se isso não acontecer, vai acontecer isso aí, ó, conforme está nessa imagem, tá? O nosso fluxo de ar vai se desorientar, turbilhonar e vai acontecer o stall de compressor, tá? Isso pode acontecer. Lembrando que isso aí é uma visão superficial. Lá no curso de vocês de piloto comercial, vocês vão entrar em detalhes dos tipos de stalls que existem. Beleza? Não tem muito mistério, né?
Falando ainda do nosso compressor axial, a gente vai detalhar que ele tem a parte rotora, a parte que vai girar, né? O rotor giratório, e também a gente vai ter o estator, tá? O que é o estator? A gente vai ter um estágio rotor, um estágio estator, rotor e estator. Como assim? Enquanto eu vou falando, vai passando aqui um vídeo para vocês compreenderem isso aí, tá? No momento que o ar encontra o nosso compressor axial, ele vai encontrar o nosso estágio rotor. O rotor vai dar velocidade para esse fluxo de ar. Esse fluxo de ar vai encontrar o estator. No estator ele vai perder a velocidade, porque ele vai ter que parar, freou. E a consequência disso aí é a gente ter fazer com que o nosso ar fique comprimido, tá? E daí ele vai avançar para o próximo estágio, onde vai ganhar mais velocidade, e assim ele vai avançando estágio a estágio do nosso compressor, tá? É assim que funciona, tá? Não tem muito mistério nisso aí, tá? A gente tem uma imagem cortada aí também do funcionamento do nosso compressor axial, da parte do rotor e do estator, tá? Beleza, já que está compreendido isso aí, a gente tem que entender o seguinte, que nem sempre a atmosfera vai se comportar de uma forma estável. E às vezes, por alguma manobra, a gente mesmo pode fazer com que esse ar não entre tão em um fluxo contínuo para dentro desse motor. Para isso, existem nos nossos motores, nossos compressores axial, as lâminas ou pás variáveis do estator. Ou seja, o estator ele era parado, né? Ele é a parte parada do nosso compressor. Mas tem esse nosso estator variável que vai fazer com que oriente o fluxo de ar quando for necessário, tá? Aqui fica mais nítido de nós enxergarmos isso aí, então ele vai mudando o ângulo conforme a necessidade, para fazer com que o fluxo de ar entre contínuo para dentro do nosso compressor, tá? Não tem muito mistério, tá? Esse aí são as lâminas ou pás variáveis do nosso estator. Geralmente é um estágio só ou bem à frente, tá? Que vai ordenar para dentro do resto do nosso compressor. Beleza? Então não tem mistério, tá? Esses aí foram os nossos compressores. O intuito deles é justamente comprimir o ar para entregar lá para a nossa câmara de combustão o ar com pressão suficiente. Bom, a próxima parte do nosso motor, para a gente começar a compreender ele ainda, depois a gente viu lá o duto de admissão, os compressores, agora a gente vai para a câmara de combustão, tá? Para a gente começar a entender o nosso ciclo Brayton, tá? O que acontece na nossa câmara de combustão, tá? O volume do ar que é comprimido na entrada do nosso motor, ele é como é que eu vou dizer assim, ele é modestamente mais fraco do que o fluxo do jato que vai sair lá na exaustão, tá? Por que ele é modestamente mais fraco ou com uma intensidade menor? É uma intensidade grande, mas se compararmos com o fluxo de ar que está saindo do duto de escapamento lá, com o nosso bocal de exaustão, ele é relativamente menor, tá? Essa transformação desse fluxo de ar modesto que entrou lá no nosso compressor e foi comprimido, vai acontecer dentro da câmara de combustão, porque é lá que acontece a queima da mistura ar-combustível. Lembrando que nossos motores a reação eles vão usar como combustível a querosene, tá? Então, lá dentro da nossa câmara de combustão, a gente vai ter lá a nossa queima da mistura ar-combustível, tá? Então, a gente tem nessa imagem aqui mais ou menos dando a ideia do que acontece, tá? Como é que tem que ser o formato dessa nossa câmara de combustão? Ela tem que ser relativamente alargada. Por quê? Porque ela não pode deixar a pressão aumentar. Lembra que eu falei isso aí no começo da aula. A pressão dentro da câmara de combustão não aumenta, para facilitar com que esse ar queimado saia para trás do motor. Se essa câmara de combustão não fosse relativamente alargada, essa pressão poderia voltar para a frente do motor. Então voltaria lá para os nossos compressores e não seria uma coisa boa, né? Então por isso que ela tem que ser relativamente alargada, tá? Para conseguir fazer a expansão dessa mistura ar-combustível. Tá? O que a gente tem agora que entender? A nossa câmara de combustão ela tem alguns problemas, tá? Que são os problemas relacionados à chama. Tá? São dois que a gente vai compreender, fica mais fácil de entender nessa imagem aqui. Tá? Há dois problemas a serem resolvidos nessa nossa câmara de combustão. Tá? Evitar
com que a chama se propague para fora da nossa câmara de combustão. A chama não pode sair para fora, é somente o gás queimado, a mistura ar-combustível queimado, né, o resultante disso aí saindo em velocidade para fora, e evitar com que a chama cause uma fusão do material da câmara de combustão, né, porque é a alta temperatura, então ela tem esses problemas a serem resolvidos, tá? Para isso, a gente tem que compreender o ar primário e secundário da nossa câmara de combustão, tá? Então a gente vai dividir esse ar que entra na câmara de combustão em ar primário e secundário. Daí a gente vai conseguir entender como isso acontece, evitando com que a chama saia para fora da câmara de combustão e que não aconteça a fusão do material da câmara de combustão, tá? O fluxo de ar, então, ele vai ser dividido em primário e secundário. Vamos começar, então, pelo nosso ar primário. Nessa imagem aqui fica mais fácil de entender que a gente já está dividindo aqui entre ar primário e secundário, tá? O ar primário, ele equivale a uma parcela de 1/4 do total do ar que entrou para ali, tá? Então, é 25% do ar que entrou, tá? É pouca coisa, tá? Esse ar vai bater aonde? Vai vir num fluxo e vai bater no difusor. Vai ser umas aletas que vão fazer com que o ar perca a velocidade e comece a se turbilhonar. Ele vai começar a se turbilhonar e vai entrar ali para frente da queima, onde vai ter a mistura do combustível, vai entrar com menos velocidade, facilitando então a mistura com o combustível, tá? Esse é o nosso ar primário, tá? É através dele que vai acontecer a nossa queima, tá? O nosso ar secundário, qual que é o nosso ar secundário? Tá? O ar secundário é uma parcela bem maior, é 3/4 do ar que entrou, tá? E ele está relacionado a ajudar a fazer o resfriamento do material da nossa câmara de combustão. Então ele vai entrar em contato com a nossa câmara de combustão justamente para auxiliar o resfriamento e também vai entrar em contato junto com o ar que foi queimado, auxiliando na expansão desse gás, tá? Dessa resultante da mistura ar-combustível queimado, tá? Fazendo com que a gente tenha uma forte energia de movimento ali resultante da nossa queima, tá? Então é assim que a gente divide o ar dentro da câmara de combustão. Outro ponto importante também, dentro da câmara de combustão a gente vai ter o nosso bico injetor, ele que vai injetar a quantidade de querosene adequada para a queima, tá? O bico injetor, por sua vez, ele vai receber o combustível sob pressão. Tá? Então o combustível vai chegar nele sob pressão e ele vai pulverizar esse combustível dentro do ar primário lá que veio se turbilhonando e perdendo velocidade. Tá? Ao se misturar, tá, vai acontecer a queima depois do nosso bico injetor. O que a gente tem que detalhar no nosso bico injetor? O nosso bico injetor, ele também vai receber um fluxo do ar que vem do compressor. Para quê? Para justamente destruir qualquer parcela de carvão que pode ter se formado ali no nosso orifício, tá? Porque está acontecendo a queima dentro da câmara de combustão, tá? E esse destruimento dessas moléculas de carvão que vai acontecer vai transformar essa molécula de carvão em gás carbônico, tá? E isso vai ser expelido lá para fora do motor, tá? Mas é assim que funciona o nosso bico injetor dentro da nossa câmara de combustão, tá? Agora eu vou passar para vocês uma imagem, que é uma imagem de uma câmara de combustão real, que é bem diferente do que a gente estava vendo até agora. E isso aí é o básico que ela tem, é o formato básico dela para que aconteça todo o processo da combustão dentro da câmara, tá? Então pode ver que ela é cheia de detalhes, né? A gente tem ali divisão do ar primário, o ar secundário, a gente tem ali os orifícios para resfriamento, enfim, tem bastante detalhes aí a ser observado, tá? Mas essa aqui é uma câmara de combustão real, tá? É assim que ela acontece. O que a gente estava vendo antes era a câmara de combustão esquemática. Beleza, então a gente já admitiu o ar já entrou, já comprimiu o ar no nosso compressor, esse ar com compressão já chegou na nossa câmara de combustão, a câmara de combustão já pegou esse misturar combustível, queimou, transformou em energia calorífica, energia expansiva, e essa velocidade toda, essa energia cinética vai bater aonde? Na nossa turbina. A turbina está aqui, ó. Tá? Essa é a turbina do avião, não é todo o motor. O motor é o motor a reação. A turbina é somente essa parte, tá? Qual é a função da turbina? Tá? A turbina ela vai extrair a energia desse gás, tá? E vai
pegar essa velocidade toda que está passando por ela. E logicamente, como ela está ligada lá com o nosso compressor, como a gente viu anteriormente, vai aumentar a velocidade do nosso compressor, fazendo com que o nosso compressor admita mais ar e comprima mais ar. E é por isso que o motor funciona tão bem, porque toda essa energia de calor lá, expansiva dos gases que está batendo na turbina, está aumentando a velocidade da turbina, e pelo eixo concêntrico a turbina está ligada lá no nosso compressor, aumentando a velocidade do compressor, fazendo com que aconteça mais admissão. Tá? Então é assim que ela funciona. Tá? Nesse vídeo aqui fica melhor de a gente começar a observar o funcionamento disso aí. Tá? O que a gente tem que entender? Tá? Que as nossas turbinas, as pás da nossa turbina, elas vão entrar em contato com uma temperatura elevadíssima. Tá? Então, para isso, ela tem que ser construída com materiais bem resistentes. Às vezes ela tem uns canais, o orifício ali, que vai receber um ar comprimido para ajudar a resfriar essa pá, tá? Porque a temperatura que chega nela lá é elevadíssima. Beleza? Não tem muito mistério, né? Então, a gente admitiu o ar, comprimiu, entrou para a câmara de combustão, teve a combustão impulsionou a turbina impulsionou mais ainda o nosso compressor, tá? Bom, pessoal, já que a gente conseguiu compreender quase todo o ciclo Brayton, já onde acontece cada tempo do nosso ciclo Brayton, a gente vai começar a avançar já para a fase final. Lembrando que primeiro a gente teve lá o nosso duto de admissão, nosso bocal de admissão, onde a gente admitiu o ar e orientou ele lá para o nosso compressor. No compressor ele foi comprimido e foi entregue para a câmara de combustão. Já na câmara de combustão ele sofreu lá a queima, né? E ganhou velocidade, essa mistura combustível queimado. Essa velocidade toda bateu lá na nossa turbina. A turbina, por sua vez, ganhou essa velocidade e está ligado pelo eixo concêntrico lá com o nosso compressor, fazendo o compressor aumentar sua velocidade também e comprimindo mais ar. Lembrando que a nossa turbina ela tem a parte móvel, o rotor, e a estatora também, igualmente ao nosso compressor. Beleza? Não tem mistério, né? Agora, para a gente conseguir compreender um pouco mais se pode vir a dar o stall para excesso de velocidade ou não, sim, pode vir, mas como que a gente vai fazer para evitar isso aí? Tá? A gente vai ter aqui os nossos motores com 2 rotores, ou seja, mais de um estágio de compressor e mais de um estágio de turbina. Tá? Então a gente vai ter lá o estágio da nossa turbina, do nosso compressor de baixa e o de alta, ou seja, o de baixa é para menores velocidades, o de alta é para maiores velocidades. Tá? Esse ar vai ser comprimido, vai ser entregue para a câmara de combustão, entrou lá na nossa câmara de combustão, teve a queima, ganhou velocidade, bateu lá na nossa turbina. A turbina também vai ser 2 estágios, tá? A turbina de alta velocidade e de baixa velocidade ou pressão, como vocês quiserem chamar, tá? Por sua vez, elas estão ligadas pelo nosso eixo concêntrico ali. Logicamente que a turbina de baixa velocidade vai impulsionar o compressor de baixa velocidade e o de alta velocidade vai impulsionar o nosso compressor de alta velocidade. Tá? Não tem muito mistério, é assim que funciona, tá? É bem engenhoso assim, mas são somente essas peças móveis no nosso motor a reação. Beleza? Para finalizar agora, falta o quê? Falta o nosso bocal propulsor, é onde o nosso ar vai sair, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui a imagem dele. Beleza? Ele vai aproveitar o quê? A energia de pressão desse ar. Esse ar, essa mistura ar-combustível queimada poderia ser entregue direto para a atmosfera sem ter um bocal propulsor? Poderia, mas seria um desperdício absurdo de energia, porque o nosso bocal propulsor ele consegue aproveitar essa energia toda essa pressão e dar velocidade mais ainda para o fluxo de ar que está saindo, fazendo com que tenha uma resultante maior lá na tração do nosso avião, fazendo com que a reação seja maior ainda da nossa ação feita. Tá? Então a nossa reação vai ser maior justamente por causa do nosso bocal propulsor. Existem bocais propulsores de aeronaves militares que são conhecidos como bocais propulsores variáveis, ou seja, lá na saída vai aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho. Se aumentar o tamanho, a velocidade vai diminuir, fazendo com que a velocidade do ar que vai ser entregue para a atmosfera não seja tão alta. Se for menor, a velocidade do ar vai se aumentar, fazendo com que a velocidade que vai ser entregue para a atmosfera seja maior também. Tá? Então, não tem mistério. Esse é o nosso ciclo Brayton, motor a reação. Tá? Ele é muito engenhoso. Funciona, tem os mesmos 4 tempos do motor a pistão, nosso ciclo Otto. Só que a grande diferença, novamente,
Acontece tudo ao mesmo tempo, só que cada tempo em uma determinada parte do motor, tá? Não tem muito mistério. Depois vocês vão ver que o que a gente estudou até agora foi o nosso motor a jato. A gente não especificou se era um motor jato puro, turbofan, mas enfim, tá? Esse é o princípio do ciclo Brayton. Existem vários tipos de motores a reação, tá? A gente tem o nosso motor jato puro, tá? O jato puro, ele é um motor mais antigo, mas ele já caiu em desuso. A gente já falou isso em motores e generalidades, porque ele consome muito em baixa altitude, ele faz muito ruído, que nos dias de hoje isso não é mais admissível no entorno de aeroportos, né? As exigências contra ruído estão cada vez maiores, tá? E depois a gente tem lá o nosso turbofan, o turboventoinha, que é aquele motor que a gente viu lá no capítulo de motores de generalidades, que tem o ar que bypassa o motor, tá? Só uma parcela do ar vai ser entregue lá para dentro do compressor para fazer a queima, tá? A gente também nós temos também o nosso motor turbo-hélice, a gente já estudou ele um pouquinho, a generalidade dele, tá? Lembrando que ele tem a caixa de redução na hélice para não ter o stall de hélice. Nós temos nossos motores a reação, os turbofoguetes, motor pulso jato ou pulso reator e o nosso motor stato reator. Mas esses motores vão ser detalhados para vocês lá no curso piloto comercial de vocês, tá? Essa aula foi justamente para dar uma experiência para vocês de como funciona o motor a reação, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo o nosso curso. Você pode entrar em contato comigo a hora que necessitarem, tá? Aproveitem ao máximo, estudem, se preparem, tá? O piloto bem preparado é aquele que se preparou teoricamente, não é só voar. Então aproveita que você tem um baita material na mão aí, uma coisa muito boa, um recurso muito bom para estudar, beleza? Foi um prazer ter vocês comigo até agora. Espero que vocês tenham muito sucesso aí na prova de vocês, beleza? Até a próxima, forte abraço, valeu! After 5 minutes, fly heading departure.